Ou abre alas que eu quero passar. Chiquinha Gonzaga, em 1899, já cantava. Abolicionista e divorciada nos tempos do Império, ela já causava escândalo. Pioneira na produção carnavalesca, ela mostrou a potência que é ser mulher. Séculos depois, em 2008, nasce o Sambadeiras, primeira bateria feminina de Olinda, reivindicando o espaço e a força das mulheres. Se para alguns carnaval é sinônimo de brincadeira, para essa mulherada é a oportunidade de abrir alas para nós e para outras mulheres. E o que é que acontece se juntarmos mais de 200 mulheres nas ladeiras de Olinda? É isso que o episódio especial do Só Podia Ser Mulher vai te contar. Seja bem-vindo ao episódio Abre Alas, que eu quero passar. Eu sou a Joyce Tai. E eu sou o Wendy Azin, nós somos comunicadoras, criadoras de conteúdo e agora podcasters e criamos o Só Podia Ser Mulher, porque acreditamos que uma mulher que acredita nas suas ideias mais loucas é uma revolução. Só podia ser mulher. E para falar sobre como é ser presidenta e uma das sócias fundadoras da primeira e maior bateria de samba feminina de Olinda, convidamos elas que, claro, só podiam ser mulher. Quem tá aqui é Julieta Mergulhão e Anara Teixeira. Sejam bem-vindas, meninas! Olá, Obrigada. prazer demais estar aqui com vocês. E claro, esse podcast é gravado porque nesse momento, segunda-feira de carnaval, com certeza as duas estão empenhadas em Isso. botar realmente o sambadeira nas ladeiras de Olinda, né? Com certeza. Olha, eu já queria começar, na verdade, porque eu vi um conteúdo muito lindo nas redes sociais de vocês, que inclusive o Instagram de vocês é perfeito. Já falei sobre isso nos bastidores aqui em off. Mas é sempre bom elogiar, né, gente? Trazer mais elogios e enaltecer o trabalho da mulherada. E aí eu vi um vídeo que eu achei super tocante, assim, super inspirador, porque a pessoa que tá gravando o vídeo pede pra pessoa que tá falando dizer em uma palavra o que significa o sambadeiras. E aí cada uma fala uma coisa. E aí umas falam, é uma terapia. Outras falam, é alegria. Sim. Né? E aí eu queria, pra começar, eu queria que cada um de vocês, porque vocês não estão no vídeo, mas vocês participam efetivamente do Sambadeiras, né? E eu queria que vocês resumissem em uma palavra o que é o Sambadeira pra vocês. Para mim é força, né? Força e vou dizer outra, superação. Né? Porque a gente precisa ter muita força, né, todos os dias para a gente levar a nossa vida, né? E levar o nosso bloco. Que, assim, tipo, a gente luta atrás de luta para a gente conseguir reunir tantas mulheres, né? Mais de 200 mulheres ali tocando. E a gente conduzir elas para que elas tenham harmonia entre todas nós, né? Para que a gente desenvolva música, para que a gente desenvolva alegria nas ladeiras e nas nossas próprias vidas, empoderamento. Então, assim, eu acho que força é a palavra e superação também. E pra Yanara? Bem, eu, para não ficar por baixo, vou falar duas também. Eu falo família e falo potência. Porque, para mim, representa potência, porque a gente sabe a luta que a gente passa e também dessas 200 e tantas mulheres que estão com a gente e as que acompanham. Então, a gente percebe que a gente traz muita força para essas mulheres, como a Julieta falou, do empoderamento. E família porque, meu Deus, eu acho que a gente se conhece há tanto tempo que essas meninas, né, essas novas mulheres que vão chegando, elas só fazem agregar. E acaba todo mundo ficando com a mesma energia e, no fim, a gente tem uma família lilás enorme. Inclusive, para quem não conhece o Sambadeiras, que eu acho difícil, porque nosso público é daqui, né, de Sim. Pernambuco, mas para quem não conhece, o Sambadeiras, essa palavra potência e Sambadeiras eu acho que é a mesma coisa, porque para quem já viu Sambadeiras nas ladeiras de Olinda, ver aquela mulherada, aquela onda roxa, Arrepia, né? tocando, gente, arrepia. Só de imaginar que eu já tô emocionada, o trabalho de vocês é potente e assim, quem nunca viu precisa ver, precisa conhecer o que é o Sambadeiras. Aproveitando que a gente tá com uma sócia fundadora aqui, como foi que surgiu essa ideia? Como é que surgiu o Sambadeiras? Olha, essas aqui, eu vou falar assim, né? As principais, Estela e Julieta, a gente se conhece desde de criança, né? Colégio. E elas sempre foram muito envolvidas com essa questão de cultura. A gente estudava em Olinda e a gente sempre acompanhava essas questões, né? E elas gostavam de tudo isso. Então, elas estavam em afoxé, em dança, em maracatu. E eu já não estava tanto, mas fiquei amiga delas e que, de repente, a gente estava, né, vivendo essa mesma história, querendo sair, depois do tempo, querendo sair em carnaval, tocar.
tá junta, né? Reforçar essa amizade da gente junto com a questão da cultura olindense. E, de repente, elas também têm outros amigos com os mesmos pensamentos e Sambadeiras virou, né, uma ideia. A gente ainda tem uma brincadeirinha, né? De quando a gente tá no corre-corre. Aí a gente diz assim, quem foi que inventou Sambadeira, Julieta? E todo mundo se volta pra Julieta. Julieta, por que tu inventou Sambadeira? A gente tá cansada, Julieta. Mas eu acho que foi a melhor decisão da vida da gente. E a gente perturba, a gente reclama, cansa, mas ninguém larga, né? Ninguém deixa jamais. Ninguém larga. Porque é isso, né? Assim, tipo, como foi uma brincadeira de carnaval, né? Que a gente queria estar juntas, né? A gente queria estar também enaltecendo a coisa da nossa cultura, né? Por a gente ter passeado aí por afoxés, batuques, danças. E a gente ser muito apaixonada por tudo que permeia e que envolve a nossa cultura pernambucana, né? E aí a gente se viu no momento de construir, de estarmos juntas, de a gente querer construir algo que fosse não só para a nossa atualidade, mas que fosse, né, para as outras gerações, que é o nosso desejo, né? Que isso perdure e que vá durando aí para que nossos filhos, nossas filhas, que nossas sobrinhas, nossas amigas, filhas de amigos, que conduzam isso depois de nós. Né? Perfeito. Lendo sobre os Sambadeiras, eu vi também que existe um motivo para só ter mulheres, né? É uma bateria feminina. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Como é que foi essa decisão? E por que os Sambadeiras no feminino? De onde surgiu essa vontade, essa necessidade? Aí, lá atrás, né, quando a gente queria entrar nesses grupos e tal, a gente viu que a gente não tinha muitas possibilidades, principalmente de tocar instrumentos mais robustos, assim, mais pesados. Geralmente ficava para os homens tocarem. E aí foi quando a gente começou a engrenar uma coisa, eita, vamos montar o nosso próprio grupo e dar espaços para outras mulheres, não só para nós, de ter a possibilidade de tocar o instrumento que a gente quiser. E aí foi quando a gente começou a pensar tudo, confabular e pensar enfim. E foi quando a gente montou o nosso grupo, né? E a gente deu a oportunidade para essas mulheres de tocarem instrumentos. Era algo dito, era algo posto. Vocês não poderiam tocar instrumentos específicos. Geralmente quando a gente chegava em algumas baterias, algumas coisas assim, só ficava assim, instrumentos tipo mais leves, agogôs. E no passado, né? Porque o Sambadeira surgiu em 2008. Isso. Antes disso, se você quisesse tocar um outro instrumento que exigisse mais força, eles não permitiam. Difícil. Não, era muito difícil. Hoje em dia que a gente vê, né? Assim, hoje as meninas participam aí de vários blocos, né? Uhum. Existem outros que não é só sambadeiras, né? E tem outros blocos que surgiram a partir do nosso, que são compostos por mulheres, mas dentro dos grupos mistos também a gente vê que as mulheres hoje têm mais oportunidades de estar tocando um surdo, por exemplo, um timbal, um instrumento mais... E Sambadeira surgiu também por conta disso, né? De a gente querer oportunizar essas mulheres de estarem tocando instrumentos, se sentirem empoderadas. Principalmente escolher o instrumento, como tu falasse, né? Isso. Vocês não tinham a possibilidade de escolher o instrumento livremente. Infelizmente, logo quando a gente começou, a gente não tinha essa possibilidade nos outros blocos, né? Geralmente a gente era direcionado. Você toca isso aqui, ó, tem isso aqui para tocar, tem aquilo ali. Geralmente eram instrumentos que, por exemplo... Julieta e Raquel, que é uma das outras fundadoras, né, junto com o Romero, a Raquel e Julieta sempre tocaram alfaia, né, em afoxés e tudo mais. E elas queriam tocar surdo. Então, elas não conseguiam tocar esse instrumento em outras baterias, porque é sempre lido como um instrumento de força masculino. É um instrumento mais pesado, né? Hoje há uma adaptação melhor, os instrumentos são mais compactozinhos, são mais leves. Feito, né? Também para esse outro público, digamos assim. E aí, atrelado a isso, né? Na época, não existia em Olinda nenhuma bateria que era só de mulheres, né? E aí, a gente acabou pegando essa oportunidade. Uma coisa que eu achei interessante... que vocês estavam falando sobre essa questão de instrumento que era para homem, instrumento para mulher, a gente não pode tocar, porque, enfim... que me veio muito na minha cabeça é que na escola, desde a escola, eu acho que tem muito essa visão, né? Sim. Eu lembro que nas esportes, fanfarras, isso, normalmente as meninas ficam nos pratos, os meninos ficam nos outros são instrumentos. Os mais leves, né? Exatamente. E aí, o que eu queria perguntar pra vocês nesse início, quando vocês falaram, a gente vai fazer uma bateria, ela vai ser feminina,
Como foi a procura? Porque hoje tem mais de 200 mulheres, mas como foi o início? No início a gente saiu, o primeiro ano, a gente tinha umas 40 e poucas meninas. E assim, e as pessoas que faziam parte da bateria era assim, tipo, minhas amigas, minhas primas de amigas que entravam. Tinha uma rede de relacionamento. E a gente perdurou, assim, durante alguns anos nessa conformação, né? Tipo, só entrava nas sambadeiras, ou se alguém conhecesse a Nara, que já tinha entrado aí a amiga dela que entrou, aí tinha outra, minha amiga tá querendo entrar, vem aqui, fala aqui com a gente. E a gente ia acolhendo essas mulheres. Mas durante um tempo a gente foi vendo que existia uma procura muito grande, né? E aí a gente foi abrindo para pessoas mulheres que a gente nunca teve acesso, né? E não tinha essa rede de relacionamento. Hoje a gente acessa várias mulheres que a gente nunca nem pensou em acessar. Existem médicas hoje na bateria, dentistas e professoras, advogadas, mulheres de todas as áreas que encontram no grupo Sambadeiras, né? E através da música, né? Esse que é uma coisa que a maioria das meninas falam, é um ambiente terapêutico, né? Uma extensão de um tratamento terapêutico. Porque lá você, tendo essa vivência com o instrumento, você todo domingo encontrando aquelas mesmas pessoas que estão ali com o mesmo objetivo e o mesmo fim, né? Que é a gente colocar o bloco na rua, no carnaval, né? Tá todo mundo ali envolvido, muito empenhado para conseguir aquele objetivo. Você acaba criando vínculos, né? Claro que tem pessoas que vão se unindo mais com pessoas que no meio de uma bateria com mais de 200 pessoas, a gente não vai conseguir ter afinidades com todas as mulheres, né? A gente vai se juntando. Eu digo a gente porque eu também toco. Eu não sou apenas a presidente do bloco. Mas desde o início eu também toco meu instrumento. E isso eu sempre digo, é uma das coisas mais prazerosas para mim na minha vida. É quando eu tô tocando, né, o meu instrumento, é onde eu esqueço de tudo e tal. E eu sei que essas meninas também, quando tem esse contato com o instrumento, tem essa vivência, é uma coisa assim única, mágica. E quando a gente escuta o som que a gente juntas produz, isso é uma coisa impagável. É arrepiante, né? Isso sim. Saberem, né, que conseguem, porque muitas chegam achando que não tocam o instrumento, não vão aprender, não tem coordenação, não conseguem. E todas essas coisas que a gente coloca na cabeça, escuta por aí, e quando chega lá, descobre que depois de um tempo consegue tocar. Que junto com todas as outras, ela consegue fazer uma música e encantar um monte de gente. Aquilo ali eu acho que é maravilhoso demais, com certeza. Se a gente sente, todas elas sentem a mesma coisa. Eu fico imaginando, na verdade, qual foi a reação num período, quando vocês começaram, das outras baterias em que os homens diziam, não, você não vai poder tocar esse instrumento porque você não tem força, então a música não vai ficar legal, né? Nas ladeiras de Olinda não vai ficar tão impactante, você não vai ter essa potência. Essa e depois, o que se tornou Sambadeiras, que uma coisa que não falta é potência. De uma certa forma, foi uma loucura, né? Lá em 2008, há 16 anos atrás, foi uma loucura. Nossa, um delírio. Não pesquisem. Nos nossos maiores sonhos, a gente nunca imaginou que ia chegar onde a gente chegou hoje. De jeito claro que a gente sabe que ainda tem muita coisa para conquistar, né? Em termos de vários aspectos, vários segmentos aí. Mas, assim, a gente não pensava grande, entendeu? A gente só queria o quê? Estar junto das nossas amigas, né? Tendo a nossa oportunidade, né? De a gente tocar o que a gente quisesse, nos sentirmos seguras dentro do nosso bloco, usar o que a gente quisesse usar, enfim. E a Nara até comentou, assim, antes de começar a nossa gravação, que as mulheres acabam ficando muito pelas beiradas. Faz a feijoada. Isso. Pega esse instrumento mais leve. Uhum. E aí você realmente não vai conseguir. A história da mulher no samba durante muito tempo isso, infelizmente, né? O samba, infelizmente, ele tem uma história, assim, muito machista, né? E, geralmente, o lugar, o espaço para as mulheres nesse ambiente do samba, principalmente, ficava o quê? No corpo de dança, né? Apoio. A mulher lá que dançava e tal. Não que isso não seja... A gente ama e eu também adoro dançar. Mas podemos fazer outra coisa. Ou na produção dos figurinos, tudo. né? Ou na produção dos figurinos. Ficava, assim, sempre nos bastidores, por trás da história, né? E, com o tempo, a gente vem vendo aí. Eu acho que a gente também vem contribuindo para essa mudança, né? De realidade
e de visão, né? E mostrar que a gente Pode. não é só útil por trás, a gente também é útil também na frente, né? Sim. Nos holofotes. Meninas, vocês falaram, né, que o Sambadeiras começou meio que de uma brincadeira. Que vocês Isso. não pensavam muito à frente no que podia acontecer. Mas aconteceu, Sim, né? Vocês sim. trabalham com isso. Então, assim, como era o início de vocês? O que vocês faziam antes do Sambadeiras? Eu sou arquiteta, né, de formação. Eu trabalhei aí voltado para eventos, né? Minha formação é em arquitetura, mas eu sempre trabalhei com cenografias de eventos. Sempre tive envolvida com essa coisa de festejos, a gente na produção de um evento, Carnaval da Prefeitura do Recife, Festival de Inverno de Garanhuns, sempre estava lá envolvida, né? E sempre tive esse contato, tanto com música, com arte, com dança, e isso foi uma coisa que sempre me motivou, me mexeu e tal, para tudo, né? E aí, minha formação foi essa, e junto a isso, tinha as sambadeiras, né? Porque quando eu ingressei a essa coisa profissional, sambadeiras já meio que já existia, mas não de uma forma profissional como é hoje. A gente atrelava, né? A minha vida profissional, sambadeiras era um hobby. Sim. Né? Que aí a gente foi levando. Durante um tempo, depois de um tempo, a carga de trabalho mesmo, da minha profissão, ficou uma carga muito grande. Tinha muitas demandas de trabalho junto com minha irmã, né? Que também, Estela, hoje é a vice-presidente do grupo. E não estava conseguindo, assim, né? Com isso, com cargas de trabalho, a gente fica muito estressada e tive complicações de saúde e tal. E foi quando eu optei a me afastar um pouco desse cenário, sabe? Profissional mesmo, meu. E aí foi a partir daí que a gente começou a dar um enfoque maior nas sambadeiras. E eu disse, não, eu vou tentar isso aqui. É uma coisa que eu amo fazer. Geralmente as pessoas da minha família, porque eu sempre mergulhei mais, né? Assim, tipo, Yanara sempre estava lá com a gente. Raquel, que também faz parte da diretoria, minha irmã, Estela, Romero, que também faz parte da diretoria, é um homem, ele é casado com Raquel, mas ele faz parte da diretoria também. Assim, mas eu sempre fui muito mergulhada nas sambadeiras, sabe? Eu sempre fui muito... Todo mundo, Julieta, pelo amor de Deus, isso não vai te dar dinheiro, isso não vai te dar... Eu disse, sim, minha gente, mas é realização, é uma missão, é Julieta, uma missão te acalma, Julieta. É uma missão e tal. E aí, eu disse, não, eu vou me dedicar a isso. Quem sabe a gente mergulhando... Ninguém dizia pra tu se dedicar a isso. Não, é doideira. Totalmente não. E aí tu foi firme na tua decisão. Sim. Aí foi quando E minha irmã arrastou todo disse, mundo. bora, vamos tentar, né? E aí a gente tentou junto. É de uma coragem, todo mundo, viu? todo Verdade. mundo veio junto, assim, claro, né? Todo mundo... Raquel tem seu trabalho, o Romero também, a Yanara também tem o dela, né? Hoje, não mais, ela tá aí aposentada, porque passou por Sua um problema velha de guarda. saúde. Mas, assim, tipo, todo mundo disse, não, Julieta, vamos embora. E todo mundo veio junto. Porque Sambadeiras é um trabalho coletivo, não é um trabalho de uma pessoa só, de mim, sozinha. Mas é um trabalho de uma equipe, de várias pessoas pensantes, de mente e coração, todo mundo junto no caminho para E não a tem história dar hora nem certo, prazo, né? viu? Isso. o tempo todo vivenciando isso aí. Por isso que no início, ela fala muito dessa questão que ela se jogava mais, porque a gente ficava sempre nessa, né? Eu acredito até que quando a gente percebeu, como ela tinha falado, quando a gente percebeu realmente que o negócio tinha crescido e a gente tinha perdido o controle que antes a gente tinha de amigo de não sei quem, amigo pertinho da gente, foi quando a gente começava a receber mensagem no Instagram, algumas mulheres, assim, sabe, reclamando por que vocês não abrem para outras pessoas. Essas meninas que estão aí são melhores que a gente, não sei o quê. E de repente a gente tava, meu Deus do céu, o que é que a gente tá fazendo? Porque agora tem um monte de gente querendo entrar e a gente queria sempre manter. 50 meninas, a gente foi anos assim. Então, quando de repente, Julieta, que sempre foi essa que se jogou mais, né? E a gente ficava, né, segurando Julieta, mais de 50, Julieta, e era sempre assim, né? Aí, quando elas reclamarem de verdade, a gente percebeu que era uma reclamação, assim, genuína, do tipo, elas estão sentidas de verdade. A gente, e aí? A gente vai fazer o quê? Aí foi quando a gente começou a abrir o grupo e ele ser um pouquinho maior. E só depois da pandemia esse feito se repetiu, quando um monte de mulher começou a mandar mensagem também
E Não, já antes da pandemia, um ano Já antes mandava? da pandemia, a gente já estava bem numerosa, né? A Isso. gente já estava aí com 100 e alguma coisa. Pois é, a assim. gente já tinha dado essa. E de repente, quando volta desse período de Isso. pandemia, as mensagens voltam, mas agora num sentido de apelo. Olha, eu sofri tanto nessa pandemia, eu queria um lugar para me distrair, eu quero participar desse bloco. E de repente tava todo mundo lendo mensagem, chorando, dizendo: minha gente, a gente vai abrir esse bloco. Aí quando a gente abriu o bloco, era outra coisa que surpreendia. De repente, quando a gente liberava a inscrição, não passava acho que 5 minutos. Eu fazia assim, liberei, daqui a pouco eu me virava, quando vai o telefone apitando, desliga, já tem 300 inscritos. Eu falei, peraí. A gente sempre se surpreendendo, né? Isso É um até lance que, hoje. assim, a gente também está aprendendo, né? A sim. lidar Exatamente. com tudo isso. É. E, assim, quando a gente erra, não é por mal. É porque a gente também está tentando. Claro. E não tem aprender, noção né? também da proporção, Isso, né? isso. A gente, infelizmente, tem hora que a gente fica sem realmente dizer assim, meu Deus, será que essas meninas enxergam? É isso, porque a gente que tá dentro, a gente tá tão, eu acho que tão envolvido, como o Júlio tinha falado, que às vezes a gente diz assim, tá, mas a gente tá só brincando no carnaval, mas a gente hoje entende, a gente tem esse entendimento nessa força, essa questão do feminismo. A gente sim sabe. Logicamente que em 2008 a gente não tinha noção dessa proporção, porque até o feminismo em si, ele estava muito mais teórico, ele não estava tão nas ruas, ou as mulheres não tinham tanta força assim Mas para engraçado imponer, que né? a gente fazia o contrário, né? A gente fazia Isso. na prática, a gente não tinha um discurso Exato. tão, E é tanto tão, que hoje assim, a gente tão continua. forte Tão de acadêmico, dizer tão nós somos elaborado. feministas, Exatamente. nós temos uma luta. A gente fazia na prática, né? Essa coisa de oportunizar Era mesmo natural, mulheres. orgânico. Exatamente. Pois é. Hoje a gente já tem um discurso Sim. mais trabalhado para isso. A gente veio se instruindo, né? Assim, vem aprendendo Exatamente. e tal. Mas para a gente até, né, saber os discursos que a gente vinha aí defendendo. Mas é isso, no início a gente fez muito feminismo na prática, né? Sim. Sim. Que- Até porque o carnaval, por muito tempo, eu lembro quando eu era mais nova, cuidado. Você vai pra Olinda, os homens vão lhe Isso. puxar pelo braço. Isso. E eles podem tentar lhe Exatamente. beijar, então se proteja. Então, Exatamente. não era exatamente um lugar seguro, as ladeiras de Olinda. Isso. E ver essa mulherada, inclusive tocando no Sambadeiras, fazendo essa onda que a gente chama, né? Que é o Sambadeiras. Aham. E elas estão tomando posse ali daquela ladeira. E não vai ter homem que vá Não. puxar nenhuma pelo braço. Não é? Então, isso é forte. Com certeza. Isso é uma mudança de narrativa É verdade. do que era o Carnaval de Olinda. E o bom é que a Do- gente do faz isso Brasil, de né, maneira do que é o muito carnaval. natural, né? A gente não é... Porque a gente também recebe esse tipo de cobrança, né? Se a gente fala de feminismo, que a gente fale para todo mundo, que a gente coloque isso numa pauta dentro dos ensaios da gente, só que as pessoas precisam entender que existem formas e formas da luta feminista. E o que a gente faz de forma orgânica há tanto tempo, hoje a gente faz mais embasado. Mas não significa que o fato de a gente não estar ali o tempo todo, ou pegar um microfone no ensaio, que a gente está focado ali no carnaval, aquela história toda, pegar um microfone e dizer, olha, gente, aqui todas as mulheres são permitidas, identidade sexual e não sei o quê, tamanho corpóreo. Não precisa de estar falando isso, porque é só você olhar para a bateria. Sim. Você olha para aquela bateria e você vê a diversidade feminina de todas as formas. Não só do jeito que Júlia falou também, das mulheres e as suas áreas de trabalho, mas principalmente todos os tipos de mulheres e toda a sua pluralidade. Eu enrolei a língua, né? Foi, gente. Eu sempre enrolo a língua, né? Ela tá mandando que ela sabe disso. A diversidade, né? Então, a gente faz muito isso, e isso é uma visão que é só olhar para lá. Então, a gente precisa estar nesse discurso dentro do bloco, ou falando. Então, eu acho que é preciso que as mulheres elas tenham esse entendimento. Não só a mulher, mas a sociedade de maneira geral. Sim. Que não precisa que a gente esteja fazendo letramento, ensinando as pessoas, porque esse não é o objetivo. Mas a gente mostra isso de várias formas desde 2008. E Mesmo quando a gente não importante, sabia. e é importante falar, quando a Yanara fala disso, é importante a gente frisar, né, que o processo seletivo para as mulheres hoje estarem nas sambadeiras, a gente tenta deixar ele o mais imparcial possível, Isso. né? Onde a gente não vai ver cor, a gente não vai ver forma, entendeu? Religião, a gente não vai ver nada. A gente, esse ano, o processo seletivo se deu com 3 etapas, né? Porque o ano anterior à pandemia, a gente fez a inscrição, as pessoas se inscreviam,
E aí depois, quem conseguia se inscrever ia para a segunda etapa, que era a última, que era presencial. E aí a gente via quem era que tinha mais jeito para instrumento, porque a gente precisava selecionar, né? Esse ano a gente colocou mais uma etapa, porque a gente queria ver o amor que as mulheres tinham pelo nosso grupo, né? Por que que elas estavam querendo entrar? Exatamente. Por que que elas estavam querendo estar nas sambadeiras e disponibilizar um tempo? Porque, assim, também não é tarefa fácil, tá, minha gente? Sim. É todo domingo, a partir de agosto, e a gente vai de agosto até fevereiro, nesse preparatório para sair no carnaval. Então, todo domingo, essa coisa de, eu vou ficar com minha família e tal, não sei o quê, vai ficar com a família Lilás, com as sambadeiras. Mas Essa é a família. uma coisa que eu achei bem interessante é que vocês falaram que começou na brincadeira, mas Sim. olha, tem processo seletivo, Então, aí todo domingo tem ensaio, tem que ir. Isso. É um Coisa trabalho, É um tem que estar trabalho, bem organizado. Então, Isso. assim, como é pra vocês hoje verem que o Sambadeiras nasceu de uma brincadeira, mas agora virou trabalho, e vocês trabalham no carnaval? Como é pra vocês esse processo? É loucura. Principalmente para quem gosta de brincar o carnaval todo. Loucura, assim, tipo, foco total, é renúncia, a gente foca no que é preciso fazer. Hoje a gente tem aí na bateria mais de 200, quase 250 mulheres. É muita gente, é muita mulher, assim, querendo que a gente também dê esse suporte, não só musicalmente falando, mas chega muitas meninas no grupo com essa necessidade de a gente chegar mais junto, emocionalmente falando, e de acolher mesmo elas, entendeu? Então, assim, é um processo que a gente também está aprendendo a lidar com isso, porque, assim, a gente é de nosso interesse também a gente chegar junto dessas pessoas, né? Dessas mulheres. A gente sabe que cada uma para estar ali, ela tem suas dores em casa, tem suas Abdica de lutas, alguma coisa. tem uma mãe que está doente, tem um filho que Isso. deixa em casa para poder estar ali no ensaio, às vezes leva também para o ensaio, entendeu? Tem suas lutas para poder cumprir esse objetivo e esse calendário que a gente estipula, e quando a pessoa entra, se inscreve para ingressar nas sambadeiras, ela sabe exatamente as obrigações que ela precisa ter, os investimentos, né? A pessoa tem que ter o seu instrumento, tem a roupa no carnaval que ela precisa investir, entre outras coisas. E aí a gente deixa muito claro isso, do que a pessoa precisa investir. E é realmente um negócio, né? Hoje ele virou um negócio, a gente precisa... Eu acho que, como eu sempre digo, todo negócio ele precisa de organização. Quando a gente se organiza, a gente consegue executar e o sucesso ele vem muito mais garantido de vir quando a gente se organiza, né? Quando a gente se organiza, assim, de todas as formas. E é o que a gente vem procurando fazer nas sambadeiras, é organizar a história, né? E a gente consegue ver essa organização, assim. A gente já recebeu algumas mulheres aqui no Só Podia, né? O podcast começou recentemente, mas já foram alguns episódios. E a gente sempre fica observando como a régua da mulher é lá em cima. E, Sim. assim, o Sambadeira, a gente consegue ver que existe um trabalho minucioso de identidade visual, da marca ser forte, Sim. digamos assim, que não existe em outros grupos, não existe em outras baterias. Uhum. Então, é de se orgulhar do trabalho de vocês, assim. Eu vejo nas redes sociais, a diferença é gigante. Então, quando tu vem aqui e fala, a gente tá tentando se organizar, meio que num tom de, estamos tentando. Vocês estão organizadas. O trabalho é bem feito, né? Parece que a gente, enquanto mulher, tá sempre se cobrando, assim, meu Deus, mas eu preciso me organizar. Sambadeiras. Quem quiser agora entrar nas redes sociais, dar uma conferida, quem quiser ir pra Ladeira de Olinda, dar uma olhada, vai ver, que é impecável. Desde do design, digamos assim, da identidade visual de vocês no Instagram, até a produção de conteúdo, até a apresentação em si que acontece, até as roupas da bateria. Gente, é um trabalho maravilhoso. A gente procura pensar Obrigada. tudo. Obrigada, né? Fico até sem jeito. Porque tem isso também, né? Nós mulheres, principalmente, a gente tem essa coisa assim de não conseguir receber um elogio, né? Geralmente, quando a pessoa fala, meu Deus, seu cabelo tá tão... Não, mas eu não fiz nada. Aí já fica pegando no cabelo. Será que tá mesmo? A Né? gente sempre menospreza, essa roupa sempre tá diminui linda. o Gente, elogio. Essa roupa foi R$5. Exatamente. E eu já ia dizer, ai, que bom que você acha isso. Mas a gente Por ainda tem favor, tanta coisa pra por fazer. favor, vamos falar sobre isso, gente. Sim. Inclusive, o Sambadeiros agora tá com uma loja A que gente... vocês estão arrasando aí no look. Então, Ano olha o passado, patamar, olha onde estamos chegando. Ano passado a com o gente lançou a Moda Sambadeiras, né?
que é uma moda para falar de Olinda, para falar dessa coisa do empoderamento feminino, da nossa cultura pernambucana, falar de Olinda principalmente, que é o lugar onde a gente surgiu, que a gente tanto ama, né, a nossa cidade. Sambadeiras, ela vem de um apelido do nome, porque a gente sabia que a gente queria tocar nas ladeiras de Olinda. Então, seria samba de ladeira. E aí a gente apelidou Sambadeiras, né? E aí, que diz muito sobre nós, diz muito sobre Olinda, a cidade que a gente está ali imersa, a gente está de onde a gente nasceu. E a moda, a gente procura muito trazer esse universo olindense, roupas leves, que contam nas suas estampas autorais, né? Que a gente trabalha com estampas autorais, sobre esse universo de onde a gente surgiu, da música. Tem uma estampa que eu gosto muito, que foi a primeira, assim, que surgiu. Que ela conta muito das ladeiras, tem os casaris e tal. Depois vem uma outra que a gente fala, tem nas estampas, tem as mulheres tocando instrumentos, que quer dizer muito sobre as sambadeiras, né? E aí é tudo isso que a gente tenta contar. E são roupas de vários tamanhos, né? A gente, na nossa grade, a gente tem do PP ao XG. É uma moda que é para abraçar todas as mulheres, né? Todos os corpos. É isso. Uma coisa que eu achei bem interessante que vocês trouxeram, que como tem muitas mulheres, sempre tem aquele momento, aquela troca, porque acaba virando, né, um grande grupo ali da Luluzinha, uma rede de apoio. Sim, sim. Que histórias, assim, vocês já observaram que aconteceu ali, que vocês queriam contar pra gente? São muitas. A minha eu não conto não, senão eu choro, não posso. Não, então tem que ver com que eu... nos bastidores, a gente estava conversando sobre a Hot Paint, lembra? Sim, sim. Assim, tem histórias bacanas, são muitas histórias, porque são muitos anos, né? Dentro desse universo, a gente tem acesso a muitas mulheres. Mas, então, já que você citou, eu vou contar essa história da Hot Paint, né? A gente vem criando uma tradição que todo primeiro arrastão, que a gente ensaia no lugar fechado, que é o Centro Luiz Freire, o lugar hoje onde a gente ensaia. Domingo passado, 2 domingos antes do carnaval, a gente vai para as ladeiras. Aí, o primeiro dia de arrastão prévio de carnaval, a gente está tentando criar uma tradição, principalmente do grupo do surdo, que é a minha aula, é o instrumento que eu toco. Minha aula. Só e a gente sai de Hot Paint, que é tipo um biquíni, né, e tal. Tô explicando porque pode ser que tenha gente que não saiba. Tipo eu, antes não sabia. E aí, minha gente, vamos todo mundo de Hot Paint, vamos fazer isso por a gente. A gente tá nem aí pra quem quiser achar que a gente tá um pouquinho fora do padrão, né, de beleza, não sei o que, né. Vamos todo mundo de Hot Paint. E aí, meu Deus, as meninas ficam no grupo. Meu Deus, eu acho que eu não vou, não. Eu nunca usei isso. Eu não vou me permitir. O povo vai me achar ridícula, não sei o que, não sei o que. Não, minha gente, vamos. E você percebe que as meninas se permitem. Incentivavam. Entraram no clima. E domingo mesmo passado, vi uma postagem de uma das meninas, Laísa, um beijo pra Laísa, que ela trabalha com essa coisa, ela é terapeuta. E ela colocou um post, bem legal, no Instagram dela, com a foto dela em casa, assim, com a Hot Paint. E aí ela dizendo, meu Deus, vou sair de Hot Paint, eu vou me achar... Todo mundo vai olhar pra mim quando eu chegar na ladeira, eu vou ficar morrendo de vergonha. E aí ela diz assim, no relato, quando ela chegou na ladeira, ela... disse assim, pô, tem tanta gente de Hot Paint, ninguém tá olhando pra mim. tô igual a todo mundo, tá super normal, entendeu? Meu Deus do céu. Eu me emociono com essas coisas, porque vocês não se emocionam toda vez que acontece uma história como essa, não. Por isso que eu estou dizendo, certas histórias eu não vou contar, porque eu vou ficar chorando. Meu Deus Pode do chorar, céu. amiga, a gente chora todo mundo junto. Vez ou outro episódio aqui a gente chora, gente. Porque Mas, é assim, lindo. Mas é isso, né? Pode parecer uma bobagem, né? Mas não vai além da Hot Paint, né? E você vai fica acompanhando além o grupo, né, delas falando, e depois elas dizendo, ai meu Deus, aí quando uma mandava foto, aí todo mundo, você tá linda, sua maravilhosa, sei o quê. Daqui a pouco tava eu olhando o grupo e chorando sozinha, o povo passando, nem tá chorando por quê? Eu nada. E eu lá chorando, porque quando você começa a perceber que uma tá apoiando a outra, né? E a gente volta para aquilo, independente de raça, cor, credo, né? Identificação, não tem nada ali impedindo idade, porque a gente tem sambadeiras, a gente não tem essa questão de etarismo, que a gente também quer quebrar isso aí. E quando você vê aquelas mulheres todas juntas, né, com essa diversidade toda, para eu não falar pluralidade de novo, aí você lê um negócio daquele ali,
E isso depois está expandindo para as outras. De repente, quando você vê, elas estão livres, Sim. usando roupas que elas nunca usariam. Mas é muito É lindo. importante, sabe? Porque carnaval, que a gente fala, né? Verão. Nesse momento, nas redes sociais, por exemplo, é um boom de tipo assim, eu vou fazer muito exercício porque eu tenho que ter o corpinho do verão. Exatamente. O carnaval tá chegando, então eu tenho que parar de comer porque eu tenho que emagrecer em um mês. Então, assim, isso é muito louco. Então, quando você chega pra um grupo de mulheres e fala assim, vamos usar todo mundo hot paint. Mas eu não vou usar isso, meu Deus, eu tô com um quilinho a mais, eu tô gorda. Não vou usar, as pessoas vão olhar pra mim. E aí você chega lá, percebe que não, as pessoas não estão olhando pra mim. Na verdade, tá todo mundo vestido, tá todo mundo feliz e tá todo mundo se exaltando ali, falando que você tá linda, Exatamente. amiga. Isso tem muita força. Porque quantas vezes a gente não deixa de, sei lá, ir na praia e usar um biquíni, porque a gente tem vergonha ou fica pensando o que o outro acha do nosso corpo. Deixa eu de tenho viver, isso, né? sabe? Às Sim, vezes sim. acontece comigo. E eu tô ali na praia, toda encolhida, porque eu não quero que as pessoas Isso. vejam a minha barriga. Mas assim, ninguém tá olhando pra minha barriga. E se Quem tiver quiser que olhando... olhe. Aí, isso é que deveria ser o padrão, sabe? Exatamente. E eu digo mais assim, isso é um movimento tão potente que vai de encontro até à economia, porque existe uma Sim. economia que lucra com a nossa insegurança. Exato. Existe uma Totalmente. economia que lucra com o fato de que a gente precisa emagrecer em um mês para poder estar bonita pro verão ou estar bonita pro carnaval. Então, olha a potência do Sambadeiras. E De a gente colocar... é a maior quantidade da sociedade, né? Quando parece que mulher tem uma quantidade menor, mas não, mulher é uma quantidade maior. Sim. E mesmo assim a sociedade ainda tenta colocar a gente num cantinho e dizendo assim, é isso ou é aquilo. Então é importante realmente, né? Como vocês estão falando, que a gente pode não estar o tempo todinho lá, a gente fez isso, a gente fez aquilo, mas realmente não é necessário. Né? Porque são essas histórias por trás, essas histórias de bastidores, que a gente olha uma para outra e diz, é isso aqui mesmo, e quem achar que E não é... pegando o gancho ainda, né, voltando para a coisa da moda sambadeiras, quando a gente lança essa moda, não é porque a gente quer ser mais amostrada e melhor do que Pois é. outros blocos, mas é também dessa coisa de unificar, né? Esse ano, as roupas para a bateria, para as meninas irem ensaiarem, para ir ensaiar, foram ofertadas, né? A gente fez uma coleção específica e pensada para as meninas da bateria, onde a gente, através daí, a gente conseguia ter uma unidade maior entre as meninas. Porque, assim, nos outros anos, a gente mandava fazer uma camisa, né? De malha e tal, que contava a arte da temática do ano. E as meninas compravam e cada um ia customizar a sua. Mas, assim, a gente notou que durante os anos isso acabou virando um festival, assim, de... cada uma que botava uma manga Desfile, maior do que a outra, do que, sabe? E aí, assim, a gente, com a moda também, Sambadeiras, a gente possibilitou isso de ofertar uma moda mais inclusiva, mais democrática para todo mundo, sabe? Exatamente. Onde a gente evite essa coisa de muita competição entre as mulheres. Porque, assim, a gente é o nosso papel também, né? Sim. De a gente tentar induzir essas mulheres para que a gente tenha mais união entre nós, né? Porque a sociedade Já estimula. já estimula essas muito uniões, isso, né? e De, reforça, né? eu sou mais bonita do que a outra. Isso, Exatamente. sabe? Isso não é... E pra gente, e música é união, é entrosamento, sabe? Essa coisa Coletivo. de unificar. E quando a gente consegue unificar todos os instrumentos de uma forma harmônica, né? A gente consegue executar uma música linda, maravilhosa. E a moda é uma extensão disso, né? Enfim, tá totalmente ligada, assim. Não é futilidade. É também um propósito, sabe? A gente falou aqui que o Sambadeiras, para muitas mulheres, é uma terapia, né? E aí eu queria falar individualmente, assim. Porque, por exemplo, tu citou que quando estava no processo de transição, de mudança Sim. na área profissional, né? Optando pelo Sambadeiras, tu estava também passando por uma questão de saúde, e a Nara também passou por uma questão de saúde. Como é que vocês conseguem identificar assim, estou me estressando muito, vou parar aqui? Vocês conseguem fazer isso? Eu quero até uma dica, tô brincando. Olha, eu vê acho só, que não é tarefa fácil, Não. tá? Estar à frente de um coletivo onde a gente tá aí com mais de 200 mulheres, né? Não é tarefa fácil, né? Como eu disse, volto a dizer, cada menina chega lá no grupo com uma expectativa muito grande, né? E diferente. Principalmente, assim, uma expectativa muito grande de nós que estamos gerindo a história. E a gente tenta acolher o máximo que a gente pode, mas, como eu disse, a gente é humana e às vezes a gente falha.
né? E é isso, assim, hoje eu tento ser o máximo, assim, o que eu possa colher o máximo. Me cobro muito, eu tenho isso de me cobrar, de querer estar junto o máximo possível das pessoas. Quando eu erro com a pessoa, aquilo ali pra mim acabou o mundo, eu passo mais de uma semana sofrendo. Hoje eu tô Uma fazendo semana terapia, caída. recentemente que eu comecei a fazer terapia. Também faço. Porque eu Joyce preciso, também. né? vida. Porque assim, eu tenho terapia. muito acesso, as pessoas têm muito acesso a mim, eu tenho acesso a muitas pessoas e eu precisava ter esse espaço meu, assim, individual, de eu Com botar pra certeza. fora minhas Isso, coisas, exatamente. as coisas que eu escuto de tantas outras mulheres, entendeu? Essa pergunta, inclusive, que eu puxei é justamente nesse lugar. Porque eu Aham. pensei, são muitas mulheres, muitas dizem que é uma terapia, mas calma lá. Aham. E eu essa costumo. mulherada E que eu, tá gerenciando E eu isso. sempre costumo dizer, eu disse, meu Deus, são bandeiras na mão de uma mulher, assim, às vezes podia ser uma arma. Com Assim, certeza. de uma pessoa que não tivesse, tipo, hoje eu me considero uma pessoa que entendo todo o processo de crescimento do grupo, eu sei que não foi uma coisa fácil, não foi um processo rápido, a gente vem trilhando aí, eu sei que a gente ainda tem um caminho muito grande ainda para percorrer, é uma missão, entendeu? Eu vou falar por Enxerga mim e assim. pela diretoria toda, a gente tem um pé no chão, assim, de não crescer, não subir nas nossas cabeças a coisa, a gente é muito consciente de tudo. E todos os frutos que a gente tá colhendo é através de um trabalho árduo que a gente focou muito para a história acontecer. Como eu volto a dizer, é um trabalho coletivo, não só da diretoria, mas só do fato das meninas se disponibilizarem do seu tempo. É também um crescimento que a gente, junto com as meninas da bateria, tem a galera que as cantoras, hoje a gente tem 2 cantoras, a gente tem a galera que toca a harmonia, que são as cavaquinistas, violão, uma pessoa que toca violão e tal. São pessoas que têm esse olhar mais profissional, né? Estudaram coisa de cordas, né? A coisa vocal e tal. E estão juntos dentro desse projeto. Todo mundo unido junto para a história acontecer. Então, assim, não é um trabalho e não é um crescimento, não é um fruto só de uma pessoa só. É um coletivo grande, numeroso, né? Que é uma carga emocional muito grande. Sim. E Anara, por favor, É uma como é que carga tu coloca emocional. esses limites que são importantíssimos? Desliga o celular. Eu acredito, Não, eu não tem acredito. como desligar o celular. Não tem como. Eu acredito que desde o início, como até ela tinha comentado, né? Ela se jogou muito mais, né, do que qualquer um dos outros, né? Que fazem parte da diretoria. E a grande questão para mim é personalidade também. É a forma que você enxerga o mundo, a forma que você sente os outros. Eu acredito que eu seja um pouco diferente delas duas, ou até de todos os 5, no sentido da forma que eu lido com as outras pessoas. Eu não vou dizer que eu sou uma pessoa chata, que jamais disseram isso de mim, fora da questão. Mas, para mim, quando uma pessoa chega para mim para receber o acolhimento, para conversar sobre alguma coisa, eu prefiro, por exemplo, escutar a pessoa, mas não chegar e aconselhar, dizer, faz isso, faz aquilo outro. Eu, sei lá, indico, faça uma terapia, procure isso, faça aquilo. Então, talvez a forma que eu lido com as coisas, ela seja um pouco mais distante. Mas né? é Eu mais não me responsável, envolvo. talvez. Porque como você vai opinar numa situação ali? Agora, eu acredito que eu acredito que seja a minha formação. Eu sou administradora, professora universitária, então eu sempre lidei muito de uma forma racional, né? Mais prática mesmo, direta, objetiva. E eu sinto das meninas uma questão muito mais emotiva, né? Muito mais emocional. Eu sou emoção pura. Né? Elas se jogam assim de um jeito. Às vezes eu tô, Julie, fica tranquila aí, vê. Não tem como você... Primeiro, vocês já falaram aí, mais de 200 mulheres. Cada uma chega ali com expectativa diferente para ser sanada. Como a gente vai fazer isso? Então, é um ambiente terapêutico. Você chega lá com esse pensamento. Você quer, sei lá, um ambiente alegre, divertido. Você quer N coisas. A gente não tem como saber. Mas, então, de repente, acontece alguma coisa que é um gatilho para aquela pessoa. Sim. Então, aquela pessoa fica mal. Como a gente vai resolver isso? Então, às vezes, não tem como a gente fazer esse papel. E ela se cobra muito, né? As duas se cobram muito com relação a isso. E a gente fica sempre tentando nessa questão de apaziguar e tentar manter a mente sã. Claro. Porque, querendo ou não, a gente tá ali com várias cabeças, né? Várias vontades, propósitos.
E sendo da diretoria, parece que a gente tem uma obrigação de conseguir alcançar e ajudar todas aquelas pessoas. Só que, infelizmente, como seres humanos, somos falhos e temos as limitações da gente. Então, tem hora que, de repente, eu digo assim, Julieta, pelo amor de Deus. Obrigada por me expor assim, desse jeito. Mas tem que ter alguém pra fazer esse papel. Respira, Julieta. E tá sempre assim. Não que eu seja a tranquilidade do ser humano, né? Não sou. Né? Mas Julieta, com certeza, ela é muito mais emotiva. E talvez ela tenha ela sinta muito mais, né, essas questões de todo mundo acessar ela. Sim. Tudo é Julieta. Eu queria fala ali com Yanara. Não, eu quero falar com Julieta. Mas Yanara resolve. É Yanara que resolve isso. Não, mas eu quero falar contigo. Então, logicamente, ela tem uma sobrecarga de energia, de estresse muito maior que os outros. Então, a gente tá só aqui. Tu consegue, Respira, Julieta. Tudo bem não lidar com tudo. Tem que respirar fundo. Ter todas as respostas o tempo Carregando todo. toda a carga da sociedade, né? Se uma mulher tem tantas dores, imagine mais de Julieta 200. merece descanso. Tá vendo que não sou só eu que digo? Preciso aí umas férias no resort bem chique. Não é Fernando Noronha. É engraçado vocês falarem isso, porque quando a gente fala de carnaval, as pessoas vão, brincadeira, diversão. Como assim eu quero ir pro resort? Esse é o meu momento de diversão. Mas assim, a gente já falou aqui em outros episódios, quando a gente trabalha com o que se ama, e eu acho que trabalhar com carnaval a gente tem que gostar da coisa, né? A gente corre o risco de transformar aquilo num ato tão difícil que aquilo que a gente amava passa a não ser tão legal assim. Mas a gente fica tipo, mas eu gostava tanto, carnaval é tão legal, mas tá me dando uma sobrecarga tão grande. Como é isso pra vocês? Vocês conseguem, assim, esse é o momento de trabalho, esse é o momento de eu curtir o carnaval, ou o carnaval é o trabalho, os dois funcionam ao mesmo tempo? Como é pra vocês? Olha, eu não consigo separar. Sim. Minha vida tá totalmente misturada. Minha vida pessoal com sambadeiras é uma missão, né? Assim. Renúncia. Né? Eu não, essa coisa de vou para um bloquinho, amigos, Julieta, vamos para uma prévia e tal. E a gente não consegue. É dedicação total. É muita coisa para fazer. A gente se envolve desde a produção musical até a produção do figurino, do que as pessoas vão usar. Tudo nas passa ladeiras. por vocês. Exatamente. Sim. E aí, as postagens, tudo. Então, assim, é muita coisa. São 5 pessoas. Exatamente. Pra decidir isso tudo. Exatamente. Força. Força. Desejo força pra vocês. Por isso, quando você perguntou uma palavra, define essa força. Força. Porque é muita coisa pra se passar. Sim. E quem teve a decisão da loja do Sambadeiras? Eu junto com minha irmã, né? Eu já trabalhava com algumas coisas com moda, mas aí a gente decidiu atrelar por conta disso, né? Também, né? Porque a moda, ela tá totalmente ligada a essa coisa da autoestima, né? Uma moda com propósito. E aí a gente acabou engrenando isso aí também. Mais uma demanda. Pois é. Então vamos lá. Pra finalizar, gente, eu coloquei aqui porque existe uma frase que diz que por trás de todo grande homem existe uma grande mulher. No Sambadeiras, fica nítido que não tem ninguém por trás de ninguém. Estão todas na frente, subindo e descendo as ladeiras, mostrando o poder e a força. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho do Sambadeiras, esse propósito. Tu falou muito sobre isso. É uma missão. É um propósito que vocês têm. Como é que vocês enxergam, assim, essa força do Sambadeiras que traz autoestima e que bota a mulher como protagonista de toda a situação ali? Eu queria que Yanara começasse. Olha, quando fala de protagonismo feminino hoje, é uma revolução, né? Pra gente lembrar dos tempos. Eu, principalmente, que sempre vivenciei essa parte de sala de aula, teoria em si, né? Então, quando a gente chegou num ponto de até perceber, porque a gente iniciou em 2008, então não tinha muito essa questão de feminismo, vamos colocar em prática, vamos fazer isso. Foi uma coisa muito orgânica, como a gente conversou aqui. Então, hoje, enxergar que naturalmente a gente conseguiu fazer Sambadeira chegar a um ponto em que outras mulheres observem e enxerguem o mesmo poder, né? A mesma potência que a gente enxerga, eu acho que isso vai além até de missão, né? A gente foi um propósito que no início não era uma escolha, não foi, vamos fazer assim dessa forma, mas que mostra
a importância de que a gente fique cada vez mais unida, porque as mudanças elas só acontecem assim, né? A gente não pode simplesmente chegar e dizer, vamos deixar como tá, porque não tem mais jeito. Pense em quantos anos. E até hoje, né, a gente fala como se tivesse acontecido uma mudança gigantesca, mas a gente vê que mulher continua uma taxa imensa de feminicídio, né, violência doméstica. Então a gente está sempre batendo nessa tecla, mas, como tinha falado, a gente não coloca isso nas palavras de lá. Olha, a gente está lutando contra isso, a gente tá... Não precisa, a gente está fazendo a mulher enxergar a força dela da forma que ela deve enxergar. Não é ser igual a ninguém, não é fazer igual a ninguém, mas trilhar o caminho dela sabendo que ela pode e que ela tem um apoio. A gente não vai estar o tempo todinho, você está precisando de alguma coisa, não é isso. Mas ela saber que outras mulheres, representatividade, ela saber que outras mulheres fizeram e conseguiram, para mim, por isso que eu digo sempre a esse povo, minha gente, a gente pode até se surpreender, que a gente ainda se surpreende. Mas existe sim um orgulho de saber que a gente está passando uma mensagem e que por mais que algumas pessoas achem que é besteira, a gente sabe que não é. A gente sabe que não é. Então, reforço, né? Ela fala força, eu falo potência. Para mim, é potência pura. E hoje, assim, pra gente é muito gratificante, né? Quando a gente chega numa apresentação, a gente desenvolve nosso show, né? A gente vai lá mostrar nossa mensagem através das músicas que a gente coloca no nosso repertório, porque a gente tem uma preocupação muito grande com isso, né? Das músicas que compõem o repertório, da mensagem que elas vão passar, não só pra gente que tá tocando, mas para tantas mulheres, principalmente, que estão nos assistindo. E hoje a gente vem notando, assim, que a gente consegue tocar o coração dessas mulheres. É um negócio muito doido, minha gente. Quando a gente está tocando e a gente olha no olho das mulheres que estão nos assistindo e elas estão chorando. E se sentirem representadas, de a gente terminar o show e elas dizerem, minha gente, a gente tem orgulho de ser mulher, só de olhar vocês. Desenvolvendo esse trabalho de força, principalmente, que vocês vêm fazendo. Domingo agora, quando a gente fez o nosso cortejo, nosso primeiro cortejo prévio, foi um negócio muito louco, porque tinha muita gente nas ladeiras, muitas mulheres nas ladeiras esperando a gente, e minha gente, e mulheres em prantos, chorando, que eu disse assim, meu Deus do céu, eu tô em prantos aqui também. Exatamente. Eu não vou nem olhar pra vocês. Exatamente, é um negócio assim que, enfim, eu não tenho nem palavras para dizer. E, assim, o pagamento é esse, sabe? Eu acho que o nosso pagamento hoje é isso, é de a gente ver que as mulheres, elas conseguem sentir, principalmente, a energia e a força que a gente quer passar para todas elas, né? Que estão nos seguindo, que estão lá tocando com a gente, porque é isso que eu digo, é renúncia. É renúncia de estar ali todo domingo, aprendendo um instrumento, aprendendo os arranjos, e para passar essa mensagem, né, de força. Sim. Para todas nós. Que orgulho de ser mulher, como você mesmo Isso, falou aqui. né? Que orgulho de ser mulher, né? Ai, São linda. muitas histórias, você não vai passar a noite toda chorando, eu muitas ia me juntar a esse choro. Então, não Inclusive, esse podcast surgiu dessa necessidade, né? Eu falei até pra Joyce na época, tem que ser um nome meio irônico, digamos assim, Sim. porque só podia ser mulher, eu era Sim. criança. Sim. E eu escutava, Então, eita, só podia ser mulher. Eu falei, quer saber de uma coisa? Só podia ser mulher mesmo. Isso. Pra fazer o trabalho incrível que a gente faz. E também outra coisa que a gente escuta muito, né? Ele Meu escuta. Deus, num lugar onde só tem mulher, é só confusão. É só desarmonia, é só... E isso também é uma luta, né? Assim, como eu disse já no início, não é tarefa fácil, a gente atravessa aí vários desafios, né? Não é tarefa fácil. Muitas mulheres juntas, com vários pensamentos diferentes, né? É um ambiente que, às vezes, chega a ser complicado de gerir, né? E eu não estou aqui para mentir, eu tenho que falar a verdade. Mas a gente tem um objetivo maior, que é justamente desmistificar isso, não só para o mundo, né? Mas principalmente para aquelas mulheres que estão ali junto conosco, que decidiram dispensar um pouco do seu tempo para estar ali, participando do nosso mundo lilás, que é o que a gente fala, né? E, principalmente, mostrar para essas mulheres que, por mais que eu tenha diferença com outras pessoas, a gente está ali junta, unida, para fazer um propósito só. E a gente precisa se unir para aquilo. Com Independente, mesmo que eu tenha alguma diferença. E a gente precisa se respeitar para poder a coisa acontecer. E é isso que a gente tenta deixar muito claro. A gente tenta levantar essa bandeira do respeito, principalmente entre nós. Né? Porque a gente vem de um crescimento que
E é cultural, né? Nós mulheres, a gente estimulado. compete sempre. Né? Eu vou botar uma roupa mais A bonita. sociedade coloca essa competição. Exatamente. E a gente reproduz, querendo ou não, Exatamente. machismo. E a gente acaba reproduzindo, mesmo sem a gente nem saber. Perceber. E essa é a nossa grande luta, né? A gente ter união ali dentro, com tantas mulheres diferentes umas das outras, e a gente conseguir desenvolver uma coisa harmônica. Exatamente. Se observar e ser ponto de mudança, né? Porque o machismo Ser o exemplo e a o patriarcado Exatamente. tá para todos. Então Isso. tem mulheres que podem Isso. e acontece de reproduzir. E são muitas, viu? A gente pensa às vezes que não, mas são muitas que reproduzem e nem percebem. E, por exemplo, no sentido de botar uma hot paint. Às vezes eu mesma pratico isso comigo mesma, digamos assim. Eu mesma acho que eu não devo usar essa roupa porque eu julgo que eu não estou pronta e não tenho consentimento da sociedade de usar essa roupa. E tem gente que acha que é vulgar certas roupas. Porque existe também mulher achando isso da roupa que a outra tá vestindo. Então até isso tem que ser, né, repetido, quebrado, porque a gente acaba sempre nesse foco aí que a gente escuta o tempo todo. Né? Então isso tem que ser realmente modificado. E a gente vai trabalhando de formiguinha. Mas a gente chega lá, né? Estamos aqui para Não isso. é fácil, não, Estamos mas a gente tentando e fazendo chega. nossa parte. Com certeza estaremos lá. Então, estamos finalizando. Mais alguma pergunta, amiga? Não, amiga, acho que a gente já pode ir pro quadro. Já vamos pro quadro. Esse quadro eu amo. É a pegadinha. Que é o Indique uma Mulher. A gente sempre fala aqui da importância de você enxergar e você ver outras mulheres e dizer, eu posso fazer isso, olha ela fazendo também. Então, eu quero que cada uma diga uma mulher que acha incrível o trabalho. Assim, eu amo o trabalho dessa mulher. Ela faz isso com perfeição. Ela arrasa. Pensa em alguém. Pode ser uma pessoa conhecida, não conhecida, famosa, não famosa. Tantas mulheres. Eu tenho muitas mulheres em que eu poderia citar, em que, por exemplo, profissionalmente elas foram inspiração. Mulheres que são escritoras, né, professoras e, enfim, uma infinidade. Mas eu acredito que uma pessoa que, assim, até hoje me centra, diz assim, que eu olho e digo, essa aí me representa, é a minha mãe. Eu nome sabia, da mãe, eu sabia que ela ia falar isso. Lúcia Teixeira. Lúcia Teixeira. Eu sabia que ela ia falar isso, porque a mãe dela também é uma mulher que me inspira. Tá eu vendo? também poderia citar ela. Sim. Mas eu vou citar a minha irmã gêmea, Aí, ó, tá vendo? que é uma mulher que me inspira bastante com a força dela. Ela é explosiva e ela é intensa e tal. E ela diz, meu Deus do céu, Julieta! Mas é uma pessoa que tem uma sensibilidade muito grande. Isso. Né? A minha parceira de vida, né? Hoje eu digo que ela é a minha companheira, a minha irmã gêmea. O nome dela, por favor. É Estela Mergulhão. Ela hoje é a vice-presidente das Sambadeiras, né? É uma mulher que nasceu comigo e a gente se inspira todo dia juntas. E Elas gostam das mesmas coisas, assim, desde sempre. É uma coisa Nara, deixa de interessante. me dedurar. Não, é? Não, é porque a gente quando escuta, assim, gêmeos, e às vezes os próprios gêmeos, eles dizem assim, a Vocês gente é são muito gêmeas? Estela e É, Julieta minha são irmã gêmeas. gêmea. Eu não sabia. Pois é. Aí muita gente, você escuta, né? Muita gente o tempo todo, é porque gêmeo, cada um é Somos diferente gêmeas, do mas a outro gente é e muito tal. diferente de temperamento uma da outra, Mas né? o gosto, É. o estilo, assim, é a mesma coisa. Agora, personalidade totalmente diferente. Você identifica fácil quem é quem. Você não tem como errar hora nenhuma, né? Mas, apesar das personalidades, elas conseguiram trilhar praticamente o mesmo caminho. Eu lembro até da época da... Eu vou falar? Eu lembro até da época da faculdade, quando essas duas saíram do colégio e tinham que fazer faculdade, e foram fazer faculdade em lugares separados. Nossa, isso foi uma mudança. Foi uma coisa boa, obviamente, mas no final as duas fizeram o mesmo curso. Elas conseguiram trabalhando e até hoje é a mesma Em faculdades diferentes, no mesmo curso. Sim. Sim. Por isso que eu digo. Almas elas gêmeas, são- literalmente. Por isso que ela diz que é o amor da vida dela. cara né? metade. A cara metade é a irmã dela, porque realmente ela tá falando a verdade. Mas tem tantas outras mulheres, né? Tenho várias amigas que são minhas inspirações também. Poderia falar de várias artistas, mas eu quero trazer mais para a nossa exato. realidade, que Isso. são as mulheres que estão aqui no dia a dia com a gente, né? certeza. E eu acho que isso é massa, a gente tá homenageando
essas Isso é pessoas que estão perfeito. junto Com conosco. certeza. Porque o nosso segundo quadro que a gente costuma fazer aqui é o Celebre uma Mulher. A gente pede para celebrar mulheres em vidas e vocês acabaram de fazer isso. Com Celebrar certeza. sua mãe, celebrar sua irmã, que são pessoas. Celebrar artistas é perfeito, escritoras é perfeito, mas celebrar também quem tá ali do lado da gente, que a gente viu Quem sendo atura a gente, construído, né? Todo dia. Né? E tem um poder muito Principalmente. grande de inspiração, né? A gente pode, sei lá, olhar para N mulheres no mundo e elas serem inspirações pra gente. Mas Sim. quem tá próximo, a mulher que tá do lado da gente, a mulher mais próxima, geralmente é que faz a gente trilhar um caminho melhor ou pior, dependendo desse tipo de inspiração. Então, pra mim, hoje em dia, onde eu cheguei, como eu cheguei, se deve realmente à minha mãe. Ela até hoje, ela é uma pessoa, assim, uma mulher fortíssima, né, de uma sensibilidade. Qualquer assunto que você chegar lá, ela vai conversar com você, É verdade. vai lhe dar um conselho, vai lhe tranquilizar. Isso é uma capacidade que eu, infelizmente, não desenvolvi, porque é uma coisa dela realmente. Mas, pra mim, é a mulher que eu indicaria. Quantas aí, vezes eu chego, Yanara, pelo amor de Deus, eu preciso conversar com Não, tia e Lúcia. não é nem Eu comigo, eu vou preciso falar com conversar tia com Lúcia. ela. Vai pra minha mãe, vai, Julie, vai pra minha mãe, vai lá. Tudo Ai, bem, meu Deus, eu também ok. preciso conversar com a Ai, tia Lúcia. tia Lúcia, tia Lúcia. Grupo no WhatsApp. Tia Lúcia é Vou maravilhosa. escutar pra dizer assim, olha, as duas Minha vão ligar pra conselheira de vida. Tia Lúcia vai bloquear a gente. Finalizamos. Ai, gente, muito obrigada Ai. pela presença de Foi vocês. ótimo. Vocês não têm noção o quanto eu sou fã, o quanto eu admiro. Eu tô muito feliz de vocês Ai, que estarem bom. aqui nesse momento tão corrido que é esse período É verdade. carnavalesco. Muito obrigada. Eu tenho certeza que a trajetória de vocês, a história dos Sambadeiras e de vocês individualmente vai inspirar muitas mulheres. Ai, se Deus quiser. Bom, Muito obrigada, A meninas. gente que agradece. poderia ter mais aí desenvoltura feito vocês, mas Não é nada, perfeitas. Vocês falam Comunicadoras. super bem. Estamos chegando ao fim, gente, de mais um episódio. Eu espero que você tenha saído deste episódio aqui mais potente e pronta para carnavalizar. Seja muito bem-vinda a essa comunidade de mulheres maravilhosas, mas também muito humanas. Toda segunda-feira estaremos aqui para o momento mais inspirador da semana. Esse podcast foi produzido pela Videofarm. Se você quer que a nossa palavra chegue em mais mulheres, curte, comenta e compartilha. Vai! Tchau, gente! Tchau! Só podia ser mulher.